Você já sentiu como se não estivesse sozinho? Que alguma presença invisível estava te observando? E se essa presença não estivesse fora de você, mas dentro? Bem no íntimo da sua essência. Cientistas, em sua busca para mapear a totalidade da existência humana, se depararam com algo realmente intrigante. Eles encontraram fragmentos de DNA, pedaços do quebra-cabeça genético, que nos torna quem somos que não pertencem. Essas sequências não correspondem a nenhum humano conhecido. Elas não correspondem aos nossos ancestrais. Elas são, para todos os efeitos, alienígenas à nossa própria biologia. É um eco em nosso código, um sussurro de uma fonte desconhecida, escondido à vista de todos dentro de cada uma de nossas células. Essa descoberta causa arrepios no que pensávamos saber sobre nós mesmos. É como encontrar uma única frase inexplicável escrita em uma língua que você nunca viu antes, escondida no meio da história da sua vida. De onde veio esse material genético? É uma relíquia, um pedaço fossilizado de código de um capítulo perdido da evolução? Ou é algo mais? Uma mensagem? Uma ferramenta? As perguntas são tão vastas quanto o próprio cosmos. Somos forçados a confrontar uma incerteza profunda, que desafia a própria base de nossa identidade como espécie. A história da humanidade acaba de ganhar um personagem novo e misterioso, e não temos ideia se ele é um herói ou um vilão. Imagine por um momento que nosso DNA não é apenas um projeto para construir um corpo humano. Imagine que também é um livro de história, uma crônica de nossa jornada através do tempo. Cada encontro, cada pressão evolutiva, cada vírus que já infectou nossos ancestrais, deixou sua marca. Carregamos essas histórias dentro de nós. Mas essa nova descoberta é um capítulo que não podemos ler. É um fantasma em nossa máquina genética, um passageiro silencioso, que está conosco há gerações, talvez até milênios, sem nosso conhecimento. Que segredos ele guarda? Que contos esquecidos poderia contar, se pudéssemos aprender a ouvir sua canção molecular silenciosa? As implicações são impressionantes. Há muito tempo acreditávamos que entendíamos as linhas gerais de nossa própria linhagem, traçando nossos passos no tempo até um ancestral comum na África. Essa narrativa, embora bonita e poderosa, pode agora estar incompleta. É como se estivéssemos lendo um livro, com páginas cruciais arrancadas, e acabamos de encontrar uma dessas páginas perdidas. Mas o texto é enigmático, o alfabeto desconhecido. Isso não é apenas uma curiosidade científica, é um desafio fundamental para nossa compreensão do que significa ser humano. Agora somos exploradores em nossos próprios corpos, mapeando um território desconhecido que esteve debaixo do nosso nariz o tempo todo. Esta não é a primeira vez que nosso DNA nos surpreende. A história da genética é cheia de momentos que nos forçaram a reescrever nossa própria história. Pense no passado não tão distante. Acreditávamos que o Homo sapiens, nossa própria espécie, caminhava sozinho na Terra, depois que nossos parentes mais próximos, como os neandertais, desapareceram. Nós nos víamos como os únicos sobreviventes, o auge da evolução hominídea. Mas então, uma revolução aconteceu. Cientistas, com incrível engenhosidade, conseguiram extrair e sequenciar DNA antigo de ossos de neandertais. E o que eles encontraram mudou tudo. Eles compararam esse código antigo com o nosso, e lá estava, inegável e claro. Muitos humanos modernos, particularmente aqueles de ascendência não africana, carregam porcentagens pequenas, mas significativas, de DNA neandertal. Não os substituímos simplesmente. Nós os encontramos, vivemos ao lado deles, e tivemos filhos com eles. O legado deles não está apenas na Terra, está fluindo nas veias de bilhões de pessoas vivas hoje, neste exato dia, 26 de setembro de 2025. Essa revelação foi um golpe humilhante para nossa percepção de singularidade. As linhas nítidas que havíamos traçado entre nós e eles de repente se tornaram borradas. A história do nosso passado se tornou mais rica, mais complexa e muito mais interessante. Aprendemos que traços que possuímos hoje, desde aspectos do nosso sistema imunológico até nossa capacidade de nos adaptar a diferentes climas, podem ser presentes de nossos ancestrais neandertais. Eles não eram apenas homens das cavernas brutos, eles faziam parte de nossa herança, contribuidores para a grande tapeçaria da genética humana. Seus sussurros não estão perdidos no tempo, eles são falados toda vez que uma de nossas células se divide. A descoberta de nossa herança neandertal serve como um poderoso lembrete. Ela nos ensina que a história da vida raramente é simples. É um rio emaranhado e ramificado, não uma linha reta. Ela mostra que nosso genoma é um museu vivo, preservando ecos de encontros antigos e mundos esquecidos. Então, ao nos depararmos com esse novo mistério, esse DNA que não pertence a nenhum humano conhecido, devemos nos lembrar das lições dos neandertais. Já estivemos errados antes, nossas suposições foram quebradas. E é muito provável que o que estamos prestes a descobrir nos force, mais uma vez, a reconsiderar quem somos e de onde viemos. Então, o que exatamente é esse DNA misterioso? Para entender o mistério, devemos primeiro entender a máquina.
Seu genoma é uma vasta biblioteca de informações, contendo cerca de 3 bilhões de letras de código. Por muito tempo, os cientistas se concentraram nas partes desse código que são genes, as instruções para construir proteínas, os cavalos de batalha de nossas células. Esses genes compõem uma fração surpreendentemente pequena do nosso DNA total, menos de 2%. O resto, por décadas, foi desconsiderado com um termo simples, quase depreciativo: DNA lixo. Era visto como detrito evolutivo, sobras inúteis de milhões de anos de tentativa e erros genéticos. Mas a natureza raramente é desperdiçadora. O que antes chamávamos de lixo agora é entendido como qualquer coisa, menos isso. Essa vasta e não codificante extensão é um complexo sistema regulatório. É o maestro de nossa orquestra genética. Ele diz aos nossos genes quando ligar, quando desligar, quão alto tocar sua música. É o software que executa nosso hardware biológico. Sem esse DNA lixo, nosso desenvolvimento de uma única célula para um ser complexo seria impossível. É o fantasma na máquina, a mão invisível guiando a intrincada dança da vida, de dentro de nossas próprias células. É dentro desse vasto e misterioso território que essas novas e inexplicáveis sequências foram encontradas. Essas sequências desconhecidas não são apenas ruído aleatório. Elas parecem ser estruturadas, organizadas de uma forma que sugere que elas têm, ou já tiveram, uma função. São como linhas de código de um programa que não reconhecemos, rodando em um computador que pensávamos ter construído nós mesmos. É isso que torna a descoberta tão eletrizante. Não é apenas um erro de digitação no livro da vida. É um parágrafo inteiro de um autor completamente diferente. Cientistas agora correm para entender o que esse código faz. Ele influencia nossa saúde? Ele nos concede habilidades que nunca soubemos que tínhamos? Ou está dormente, um gigante adormecido esperando o sinal certo para despertar? A busca por respostas é uma tarefa monumental. Envolve vasculhar petabytes de dados genéticos de pessoas de todo o mundo, procurando padrões. É como ser um criptógrafo, tentando decifrar uma língua alienígena. Cada comparação, cada análise, é um passo mais fundo na toca do coelho. Estamos usando nossa tecnologia mais avançada para sondar as partes mais antigas de nós mesmos. O fantasma em nossa máquina está em silêncio há muito tempo. Mas agora, finalmente, o notamos. E estamos começando a fazer perguntas a ele, esperando que em algum lugar, na lógica silenciosa de seu código, encontraremos as respostas que buscamos. Enquanto observamos esse abismo genético, várias explicações possíveis surgem, desde as mais plausíveis até as verdadeiramente alucinantes. Vamos começar com os suspeitos mais prováveis. A primeira e mais fundamentada teoria: DNA de uma população fantasma. Um grupo que se cruzou conosco. Existiu tempo suficiente para a hibridação, mas desapareceu sem deixar fósseis. Seu legado: sequências crípticas no nosso código. Uma assinatura espectral de um mundo perdido. Outra possibilidade: não é outro hominídeo. Pode ser resto de um vírus antigo e poderoso. Nosso genoma guarda fósseis virais de milhões de anos. Esses são retrovírus endógenos. Com o tempo, trechos virais podem ser cooptados pelo hospedeiro. Tornam-se partes funcionais de nossa genética. Talvez vejamos impressões digitais de uma pandemia antiga. Ferramentas genéticas reutilizadas pelos corpos. Pilhagem molecular. Mas e se for algo ainda mais estranho? Deixemos a mente vagar para o extraordinário. DNA de um ramo de vida que evoluiu aqui de forma diferente. Uma biosfera sombria que nunca detectamos. Vestígio único. Informação trocada em uma sopa primordial. Isso estica a imaginação, e a história mostra. Ficção pode virar fato. A pergunta que quase não ousamos: e se não for deste mundo? Não há evidência atualmente, mas a descoberta nos força a manter a mente aberta. Procuramos uma fonte de código fundamentalmente outra. Por enquanto, isso é ficção científica. Mesmo assim, essa anomalia nos lembra: o universo é vasto e misterioso, e a história da vida pode ser muito mais grandiosa e complexa do que pensamos. A busca pela origem desse DNA misterioso é mais do que um quebra-cabeça científico. É uma jornada que poderia alterar fundamentalmente nossa percepção de nós mesmos. Se descobrirmos que pertence a um ramo perdido da família humana, nossa árvore genealógica ganhará um novo e inesperado galho. Teremos novos ancestrais para reconhecer, uma história mais complexa e diversa para abraçar. Significaria que a história da humanidade não é um conto simples do triunfo de uma espécie, mas uma saga de muitos povos, alguns dos quais vivem apenas como sussurros dentro de nossas células. Nossa identidade se expandiria, tornando-se mais inclusiva de um passado que nunca soubemos que tínhamos. Imagine o clímax dessa busca. O momento em que uma equipe de cientistas, após anos de trabalho minucioso, finalmente combina a sequência. O que eles encontrarão? Será o fantasma de um hominídeo que dominou ferramentas de pedra e fogo em um continente que nunca esperamos? Ou será algo tão diferente que nos forçará a redefinir a própria palavra humano? Essa é a tensão que impulsiona a ciência.
É a emoção de estar no precipício de um grande desconhecido, sabendo que o próximo passo pode mudar o mundo. A resposta, seja qual for, reverberará em todos os campos do conhecimento humano. Antropologia, filosofia. Essa descoberta também pode ter profundas implicações para o nosso futuro. Escondidas nesses genes enigmáticos, podem estar as chaves para entender doenças que nos afligem há séculos. Pode haver instruções para a resiliência incomparável, longevidade, habilidades cognitivas além de nossa imaginação atual. Ao desvendar os segredos desse código antigo, podemos ser capazes de desbloquear novos potenciais dentro de nós mesmos. O passado, neste caso, poderia literalmente conter o projeto para nossa evolução futura. Podemos estar à beira de não apenas descobrir nossa história, mas de moldar conscientemente nosso destino de maneiras que mal podemos compreender. Mas com grande conhecimento vem grande responsabilidade. O que faremos com essa informação? Como isso mudará a maneira como nos vemos? A história da genética às vezes foi usada para nos dividir. Essa descoberta deve fazer o oposto. Deve servir como um profundo lembrete de nossa herança compartilhada e profundamente misteriosa. Ela nos diz que somos todos portadores de um segredo antigo, um quebra-cabeça que conecta todas as pessoas neste planeta. Estamos todos unidos nesta grande narrativa em desdobramento. Uma história que ainda está sendo escrita, com um novo e emocionante capítulo apenas começando. Estamos num momento notável da história. Viajamos dos confins do cosmos, através dos buracos de minhoca do espaço e do tempo, apenas para descobrir que um dos maiores mistérios de todos está trancado dentro de nós. Este DNA desconhecido é uma mensagem numa garrafa trazida pela corrente para a praia do nosso mundo moderno. Nós, os descobridores, temos agora o privilégio e o desafio de decifrar o seu significado. É um humilde lembrete de que após séculos de exploração científica, ainda somos estranhos para nós mesmos. O mapa do genoma humano tem vastos territórios marcados com "aqui há dragões". Esta jornada em nosso próprio código genético é a derradeira exploração. Não exige naves espaciais ou submersíveis de águas profundas, mas exige tanta coragem, engenhosidade, curiosidade. Cada um de nós carrega este quebra-cabeça dentro de si. Você, agora, é uma biblioteca viva de segredos antigos esperando para serem lidos. As respostas que encontrarmos não preencherão apenas livros didáticos. Elas ressoarão com o nosso próprio sentido de ser. Elas nos dirão mais sobre a grande e interconectada história da vida na Terra e, talvez, o nosso lugar no universo. O futuro não é algo que simplesmente nos acontece, é algo que descobrimos. A busca apenas começou. Cientistas de todo o mundo estão colaborando, partilhando dados e expandindo os limites do que é possível. Eles são os detetives na maior história de mistério já contada. E as pistas estão codificadas na própria linguagem da vida. Que outros segredos estão escondidos no nosso DNA? Que outros fantasmas estão esperando na máquina? Podemos um dia descobrir que somos muito mais antigos, muito mais complexos, muito mais conectados à teia da vida do que jamais ousamos sonhar. A única coisa que sabemos com certeza é que a história está longe de terminar. Então, convido você a se juntar à conversa, a se maravilhar, a questionar. O que você acha que este DNA misterioso poderia ser? Uma tribo perdida? Um aliado ancestral? Algo completamente diferente? A beleza de um grande mistério é que todos podem fazer parte da sua resolução. Compartilhe seus pensamentos, suas teorias e sua curiosidade nos comentários abaixo. Vamos explorar as possibilidades juntos. E não se esqueça de compartilhar esta história com outros que ousam fazer as grandes perguntas. O futuro está por escrever, e a próxima página está esperando para ser virada. A jornada através do buraco de minhoca continua. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.